mas veja bem, Jesus, quando ele passava, ele cumpria o ID do Senhor. Vocês estão vendo que o nosso tema do ano é ID, né? Fazer discípulo. E ele cumpria perfeitamente o ID. Presta atenção. Ele estava vindo ali em Marcos 4, de várias, falava das parábolas. Ele acalmou a tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus também acalma as tempestades, amém? Ele estava vindo ali. Depois que ele acalmou a tempestade, ele foi para a cidade de Gadara. E ele foi para a cidade de Gadara, que Gezera, que dá o nome Gezera, mas é Gadara. Ele foi para uma cidade, ele foi impulsionado, ele embarcou no barco com os seus discípulos. E ele foi para uma cidade que já está ali, né, no 5. E ele foi para essa cidade, ele não foi simplesmente para uma multidão lá. Ele não foi para pregar. Ele não foi para pegar um microfone rosa como esse, né? Ele não foi para ser aplaudido naquele lugar. Mas ele foi para curar uma pessoa. Ele foi e atravessou tudo que ele tinha que atravessar. Presta atenção. Ele pegou aquele barco, né, cansado já da caminhada, e ele foi até Gadara, uma cidade. E lá ele foi para uma única pessoa. Ele foi para o Gadareno. Nem tem nome esse homem, ele é Gadareno, Gezareno, porque nem nome deram para ele ali nessa parábola, nessa história, porque ele estava possesso de demônios. E Jesus chegou ali e limpou aquele homem, levou a salvação. Ele procurou aquele homem naquela cidade. Ele foi até onde ele estava morando, em sepulcro. E ele foi liberto de todas as prisões. Eu sou apaixonada por Jesus, porque o ID de Jesus, ele ia exatamente para olhar os corações das pessoas. Esse gadareno, presta atenção, ele não chamou Jesus. Esse gadareno, ele não implorou para Jesus ir até lá. É que Jesus, ele é dos órfãos, dos oprimidos, dos opressos, dos abandonados. Gadareno, ele estava tão abandonado que ele não tinha mais consciência. Eu já lidei com pessoas, querido, endemoniadas e possessas. Já trabalhei, inclusive, no Rio de Janeiro. Já estagiei no hospital, na época era manicômio, né, que a gente falava, mas é hospital psiquiátrico. Que as pessoas, elas perdem totalmente a noção de quem são e para onde vão. Elas não têm noção. Outro dia eu estava lá no Farol e eu me deparei num lugar, eu fiquei uma noite lá com meu esposo, a gente foi para descansar. E na porta da entrada do local que a gente ficou, tinha um moço deitado no chão. Aquilo me incomodava, porque um sol de rachar à tarde, ele estava deitado num cobertor. E no outro dia, deitado num cobertor, eu disse: Gaúcho, eu não vou ficar quieta enquanto eu não falar com esse homem. E eu cheguei para esse homem, um jovem, ele devia ter 30 anos. E eu falei: tudo bem contigo? Ele falou: tudo ótimo. Eu falei: quem é você? Eu sou o doutor fulano. Eu falei: você é o doutor fulano? Eu sou dono de tudo isso aqui. Na verdade, eu queria entrar aqui dentro e me expulsaram e não me deixaram entrar. Por que eu percebi que aquele homem tinha perdido o juízo? Aquele homem, um rapaz de 30 anos, ele estava totalmente sem juízo. E eu comecei a conversar sobre a família dele, sobre quem ele era. Ele não sabia quem ele era, ele não sabia de onde vinha, ele não sabia o que ele estava fazendo ali. E quando Jesus chegou em Gadara, esse homem também que se aproximou dele, que foi o gadareno, ele estava totalmente sem juízo, ele estava totalmente possesso. Sabe o que me admira, amados? Sabe o que me admira? Pessoa Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Toda a autoridade foi outorgada na mão dele. Ele se importar com um cara como o gadareno. O que me implica de saber, de me apaixonar por Jesus. Eu me apaixono por Jesus não porque eu tenho medo de inferno, não. Eu me apaixono por Jesus pelas condutas dele, pelo que ele fazia, pelo que ele faz, pelo que ele é. Porque ele foi até Gadara e ele foi lá salvar e curar um que ninguém queria mais. Amarrados, ele vivia amarrado, ele vivia em sepulcro, ele fedia, ele andava nu. Como que Jesus pode se importar com uma pessoa como essa? E pasmem que essa pessoa nem clamou, ela nem pediu. É que Jesus, ele vai até esses aí, que quando as pessoas não dão mais nada, quando não tem mais nada, quando ninguém mais se importa, nessa hora Jesus chega. Por isso, querido, que Deus não trabalha com vítima. Você não pode me dizer: olha, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um vitimista, olha só, ninguém se importa comigo. Não, querido, não. Jesus, ele se importa.
Jesus, ele se preocupa com você. Mesmo que você entrou aqui pela primeira vez, saiba que talvez você se sente esquecido, abandonado. Talvez até hoje você se sentiu assim. Mas saiba de uma coisa, Jesus se importa com você. E Jesus vindo nessa multidão, e aí eu quero que você leia comigo em Marcos 5:21. Glória a Deus por isso. Ele chega, tendo Jesus voltado ao barco. Não, vamos deixar no 5. No 5 ainda, que eu tenho outra coisa importante. Que maravilha, né? Ele curou o gadareno, ele sarou. O gadareno se vestiu e ficou em perfeito juízo. Ofereceram um banquete para Jesus em Gadara. Ofereceram o melhor almoço no melhor restaurante, porque afinal de contas, Jesus foi lá e limpou aquela cidade. Mentira. Se você pegar 5:17, diz que Jesus foi expulso de Gadara. Expulsaram Jesus de lá. Jesus, ele foi lá, ele poderia morar naquela cidade. Ele podia ficar semanas ali naquela cidade, se ele tivesse sido bem aceito. Se ele tivesse sido reconhecido. Se ele realmente tivesse dado, as pessoas tivessem dado valor, ele poderia ter ficado ali muito tempo. Mas se você ler em 5:17, por favor, diz: entraram rogar-lhe que retirasse da terra deles. Jesus, ele foi lá fazer o bem? Foi ou não foi? Ele foi lá curar? Foi ou não foi? Ele foi lá salvar? Foi ou não foi? Ele libertou aquilo que estava amarrado em prisões? Foi ou não foi? Mas ele foi expulso de lá. E sabe que Jesus ficou todo milindre. Ele ficou muito triste. Ele pegou e disse assim: não, eu não vou mais fazer o ID, eu não vou mais trabalhar para o meu pai. Afinal de contas, eu estou ferido. Feriram a minha integridade. Não! Por isso que nós estamos falando de discipulado, estamos falando de ser cristão. E nós queremos ser parecido com Cristo. Sabe o que ele fez? Ele sacudiu os pés. Quando ele não é aceito, ele continua a sua missão. Porque ele não pode parar. Ele não pode parar. Ele continuou a missão, ele tinha um foco, Josué. Ele foi lá salvar, curar, ele fez. Se convidasse ele para ficar, se as casas tivessem ficado felizes, ele ficaria. Mas ele foi expulso. Então, se você pegar o 5:21, diz que ele voltou para o barco. Você está aí comigo? No 5:21 diz: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Ele foi para o outro lado, ali ele não foi aceito, mas ele foi para o outro lado. Presta atenção, você que anuncia Jesus, você que fala da palavra, você que anuncia que ele é o Salvador, que ele cura. Se as pessoas não aceitarem, sacode o pó dos seus pés e vai para o outro lado, porque tem pessoas te esperando do outro lado. Mas eu trago de volta quem Jesus era, o cristianismo, o cristão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, não fica ferido quando ele é expulso de algum lugar. O verdadeiro discípulo, aquele que se diz discípulo de Cristo, não tem feridas, mimimi, ressentimento. Jesus não ficou de mau humor, Jesus não ficou ressentido porque expulsaram ele de Gadara. Presta atenção, nós estamos um ano começando, o ID, fazei discípulo. Mas eu abri o tema do ano dizendo: você é um discípulo? Então, se você é um discípulo de Cristo, você tem que saber que você não precisa ficar ressentido quando não te querem, quando não te amam, quando não te aceitam. Porque quando as pessoas dizem não para você, se você está seguindo a Cristo, pregando a palavra, elas não estão dizendo não para você, elas estão dizendo não para Jesus que está em você. E Jesus voltou, e ali já tinha mais uma multidão ali, e ele estava no barco, e ele já foi para o outro lado, e a multidão já queria ele, e ele estava ali pronto para fazer de novo. É isso que eu acho interessante, eu acho lindo Jesus. Quando eu estudo Jesus, que eu não tenho nem como estudar Jesus, né? Ele é um ser que não dá como estudar, né? Mas quando eu observo as atitudes de Jesus, eu fico maravilhada. Recebe um não, cura alguém, é expulso da cidade, já está ali dentro de um barco, no meio da multidão, pronto para fazer a obra de novo. E nesse momento que ele estava ali, segue, por favor. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Querido, no mesmo momento que ele estava no barco, a multidão aflorada, apertada ali, agoniado, chegou alguém, uma pessoa. De novo eu volto a falar, uma pessoa.
Jesus, ele pode estar aqui olhando, tem uma multidão hoje, mas ele de repente, ele está olhando aqui para uma pessoa. Essa pessoa que veio clamar, pedir, veio buscar algo de todo o coração. Ele está olhando para você. A multidão estava ali e nem a multidão chamou atenção. Querido, não te pressiona. Às vezes no sábado aqui não tem lugar na cadeira para sentar. Mas eu tenho certeza que a multidão não toca Jesus. Toca aquele que tem um coração quebrantado. E Jairo chegou, e Jairo era principais da sinagoga. O que é isso? Romano. O que é isso? A base da lei. Ele pregava lá, ele fez, o estudo diz que ele construiu uma sinagoga. Ele construiu uma igreja, e não era a igreja de Cristo, era uma igreja à base de lei. Ele era romano, ele era o principal da sinagoga, ele veio lá de fora. É como se viesse lá, agora nesse momento, um espírita lá, e se dobrasse o joelho aqui e dissesse: eu preciso de ti. Tem pessoas lá fora que reconhecem Jesus muito mais do que pessoas que estão aqui dentro olhando para mim. Tem pessoas lá fora que têm mais fé nesse Cristo que eu prego do que talvez você que até cante nesse altar. Ele tem mais fé. Ele chegou para Jesus, ele se prostrou, e ele vendo Jesus, ele se prostrou. Ele não era cristão, ele não era discípulo. Ele andava sabendo, ele escutava quem era Jesus, ele sabia do temor, ele sabia do poder, ele sabia quem Jesus era, e ele se prostrou. E nós muitas vezes a gente diz que sabe quem Jesus é, a gente diz que é cristão, a gente bota essa camiseta de discípulo, a gente bota uma roupa de obreiro, mas a gente não se prostra, não tem temor, não se prostra aos reis dos reis. Jesus se prostrou. Jairo, se prostrou. Ele veio correndo no meio da multidão. O coração dele estava tão agoniado, ele estava agoniado. Eu acho que ele estava morrendo por dentro. Porque quando a gente tem um problema na nossa casa, principalmente com filho doente. Quem já passou por isso aqui? Filhos doentes. Outro dia eu estava lembrando do meu filho mais velho, que nem era para estar vivo. Estava falando lá, a gente estava assistindo um filme lá, sobre uma história real. E eu vi, meu Deus, era a história do meu filho que não era para estar vivo, Luiz Otávio. Como é difícil, né? Ter alguém doente na família. A minha família já passou por isso. De eu chegar com um diagnóstico em casa e dizer, o câncer está tomando tudo. A minha família já sofreu por isso. Jairo, ele estava ali com o coração quebrado, agoniado, desesperado. Ele estava com um problema tão sério que ele não tinha outra pessoa para ir. Ele deixou a vergonha de lado, ele deixou a tradição de lado. Se alguém fosse dizer, Jairo, tu não pode ir até Jesus, porque, querido, os sacerdotes daquela época, eles não tinham Jesus como Jesus. Eles tinham Jesus como um impostor. Eles falaram até que Jesus era filho de Belzebu. Mas Jairo não se importou com isso, porque Jairo tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse, é o único cara, é a única pessoa que vai poder resolver meus problemas. E ele se prostrou. Deixa eu falar para você, querido. Sabe, querido, você pode perder todos os seus amigos. Você pode perder tudo nessa terra, mas não perca Jesus de vista. Sabe qual é a maior certeza que eu tenho da minha vida? Sabe qual é a maior felicidade que eu tenho na minha vida hoje, com a idade que eu já tenho? Não é as conquistas terrenas que eu já tenho, ou algum grau de instrução. É que eu não tenho perdido Jesus de vista. Hoje ainda chorei com ele essa tarde. Cada coisa que eu faço, eu me engrandeço. Quer dizer, eu engrandeço o Senhor. Eu sou tão grata por ter alguém com quem eu posso contar. Sabe, querido, eu tenho alguém que eu possa contar. Você tem alguém que você pode contar? Jairo se prostrou. E sabe o que diz o seguinte? Presta atenção no seguinte. 23, tá vindo. Insistentemente lhe suplicou. O que é uma coisa insistentemente? Certamente ele disse, Jesus, por favor, Jesus, o meu coração está partido. E Jesus no meio da multidão, e a multidão puxando Jesus, e um querendo falar com Jesus, e outro querendo, e cai ele, Jesus, por favor, não esquece de mim. Por favor, minha filha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viverá. Olha só, um ímpio. Alguém que não tinha intimidade com Jesus. Alguém que não andava com ele.
Alguém que era um religioso, estava totalmente oposto do cristianismo. Ele sabia que Jesus salvava e que Jesus curava. Deixa eu te falar. Eu já conversei com prostituta lá fora. Eu já fui muitas vezes na rua. Eu conversei com pessoas lá fora que não professam a nossa fé. E elas sabem que Jesus salva, que Jesus cura. E elas têm mais fé do que muitas pessoas que estão sentadas aqui dentro. Muitas pessoas que botam uma camisa de cristão, muitas vezes, deixam de suplicar, porque qualquer embaraço já deixa Jesus de lado. Jesus não me ouviu. Insistiu, ele suplicou. Aquela palavra insistentemente não está ali, querido, por acaso. Não está ali por acaso. Está ali para dizer que ele não desistiu, enquanto Jesus não respondeu ele. Eu não sei quanto tempo você está pedindo algo para Deus. Eu não sei quanto tempo você está buscando algo para a sua casa, para o seu filho, para a sua filha, para as suas finanças. Eu não sei. Eu não sei para o seu esposo, para o seu casamento. Mas não desiste, insiste. Insiste. Minha filha está morrendo. Eu só tenho tu, Jesus. Eu não tenho mais ninguém, Jesus. Jesus, eu estou lá, no outro lado. Eu sou um religioso, eu fiz sinagoga. Eu vou lá, eu abro o pergaminho. Eu abro lá, eu falo. Eu estou no meio dos fariseus, dos sacudeus, dos escribas. Mas Jesus, pelo amor de Deus, eu esqueço tudo, Jesus. Eu deixo tudo, Jesus. Mas se você não agir na minha vida, tem alguma coisa que está morrendo na minha casa. Eu vim até ti, Senhor, porque tem alguma coisa morrendo lá em casa. E só tu pode dar vida. Eu não sei o que está morrendo na sua casa. Eu não sei o que está morrendo na sua vida. Mas eu não tenho outra receita para ti nessa noite. Eu não tenho o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, todos os ismos aí. Eu não tenho nada para te ofertar. Eu tenho Jesus que dá vida. Eu contei ontem numa célula, na virada no tema do ano, na abertura do tema do ano. Nós terminamos o tema aqui. Todo mundo foi embora e chegou um casal aqui que estava esperando para conversar comigo. E esse casal disse assim: eles vão vir aqui, eu vou mandar eles contar o testemunho para vocês verem que Deus reina mesmo. E ele disse assim: não lembra de mim, pastora? Eu disse: ai, me perdoa, não lembro, só uma vaga lembrança. Eu sou... esqueci o nome dele agora, acho que é Edson. E a Jéssica, os dois. Essa é a Jéssica. Aquela que quando a senhora operou a sua perna, ela estava com o último dia da vida dela. Eu disse: eu não acredito. Deus me mandou vir aqui hoje. No dia que a gente abriu o culto do ID, ele veio de Sombrio aqui me procurar. Deixa eu falar uma coisa. Essa moça estava com 32 quilos em cima de uma cama. E era o último dia da vida dela. E eu fui para o hospital, operei, fiquei 12 horas numa cirurgia. E quando eu acordei, Deus me mandou levar a vida para ela. E hoje ela está viva. E ela já deu testemunho lá na igreja de baixo. E ela veio aqui outro dia. Eu não estou falando isso para me gloriar. Eu estou dizendo só uma coisa para você, por favor. Quando Jesus chega, querido, aquilo que está morto vive. Aquilo que está acabado se reconstrói. Quando Jesus toca, quando Jesus fala, quando Jesus age, querido. Jairo sabia tanto disso, ele era o ímpio. Ele sabia tanto que ele insistiu. Ele insistiu. Ei, deixa eu falar para alguém aqui nessa noite, profeticamente agora. Por que você tem desistido? Por que você tem desistido de orar por aquela causa? Por que você não tem insistido, chorado, clamado e dizendo: Jesus, se tu não agir, eu não vou fazer outra coisa, porque eu só tenho a ti. Talvez você desistiu e começou a buscar outras fontes. E Jesus se entristece. Jesus se entristece quando você deixa de clamar e deixa de focar nele e começa a buscar outras fontes. Jairo não se distraiu. Se você seguir na passagem, pode passar. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia e comprimia. Querido, tudo que você tem que fazer nessa vida é clamar, é buscar, é insistir para Jesus ir com você.
Jesus precisa ir com você na causa, na casa, na empresa, na tua vida. Se Jesus vai com você, você pode ficar tranquilo. O problema é que as pessoas começam a orar, desistem de orar, deixam Jesus aqui, deixam Jesus ali, não levam Jesus junto. A maior certeza que ele disse na grande comissão, ele disse: ide, fazei discípulos, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias. Eu garanto a minha autoridade, eu garanto o meu poder, mas eu garanto a minha presença. O que você não pode, jovem, adulto, idoso, mulher, homem, o que você não pode fazer na tua vida é deixar Jesus de lado. Porque se você não levar Jesus contigo, você não tem a proteção, você não tem a vida, você não tem a autoridade, você não tem o refúgio. Você pode até errar, você pode até no meio do caminho se perder, você pode até dar passos para trás, mas se Jesus estiver com você, Ele coloca tudo no prumo novamente. E a multidão espremia, e tinha uma multidão enorme seguindo Jesus, e Jairo estava ali, e o coração de Jairo estava ali, mas Jairo estava confiante. Jairo não começou: Jesus, por favor, não para aí, Jesus, não para aí, Jesus, não. Depois que ele clamou, presta atenção nisso, depois que ele insistiu, e depois que Jesus deu a palavra para ele, que ia com ele, ele descansou em Jesus. Tanto é, Luana, que quando, nessa meio dessa multidão, veio outra mulher desesperada também, que já não tinha mais o que fazer da vida dela. Ela tinha gastado tudo com os médicos. No meio da multidão veio essa mulher desesperada. O que não falta é gente desesperada. O que não falta é pai chorando por filho. O que não falta é gente desesperada. E essa mulher, ela estava tão desesperada que ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela chegou, e ela foi no meio daquela multidão, no meio daquela fraqueza toda. E ela conseguiu, porque como Jairo, ela não desistiu. Sabe por que muitas pessoas não são curadas, salvas, não mudam de vida, de estágio da sua vida espiritual? Porque desistem no meio da caminhada. E nesse período dessa multidão apertando, dessa multidão ali, e Jesus parando, e Jesus disse: quem me tocou? E ali foi aquele alvoroço. Os discípulos disseram: tem uma multidão, e tu vai perguntar quem te tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Querido, não basta só tocar em Jesus, tem que tocar diferente. Tem que tocar ao ponto de ele perceber que alguém está insistindo, que alguém está necessitado, que alguém está desesperado. Não largue Jesus, toque diferente. E essa mulher tocando, e Jairo ali, Jairo confiando. Eu anotei um monte de coisa, mas eu nem estou lendo, porque Deus está falando exatamente que Jairo confiando. Jairo com certeza grudava nas vestes de Jesus, porque a multidão, com certeza ele grudou no braço. Não, ele disse que ia comigo, eu vai comigo. Ele vai comigo. Ele não ficou: Jesus, o meu caso é prioridade, Jesus. Porque nós somos tão egoístas, e a gente sempre acha que o nosso caso é prioridade. Jesus, a minha filha está morrendo, mas existia outra mulher morrendo. Jesus não gosta de egoísmo, mano. Se Jesus disse que vai contigo, deixa ele tratando os outros, deixa ele curando, deixa ele sarando, ele vai contigo, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Não porque a pastora não foi orar comigo, não porque o fulano me abandonou, não porque não sei o que. Jesus não está contigo. Se Jesus está contigo, ele vai lá, e ele vai no problema certinho. E no meio desse alvoroço todo, quando Jesus estava lá no 34, filha, 5:34, filha, tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. E no 34 ele falou, e no 35, falava ele ainda,
ele ainda estava dizendo: filha, tua fé te salvou. Tu me tocou diferente, vai em paz. 12 anos tu estava com hemorragia, tu gastou tudo em médico, mas hoje o médico dos médicos chegou e tu é curada. Não importa quanto tempo você está doente, não importa o que os médicos dizem, não importa. Quando Jesus toca, Jesus não faz a cura pela metade. Jesus não deixa raiz de câncer quando ele cura um câncer. Jesus não deixa um útero hemorrágico, quando ele cura, ele cura. Tua fé te salvou no 34. Falava ele ainda no 35, quando chegaram algum da casa do chefe da sinagoga, que disseram: Jairo, pode largar Jesus aí. Larga Jesus, porque não deu tempo, Jairo. Tua filha morreu. Jairo, não incomoda mais Jesus. Nem perde tempo. A tua filha já morreu. Quantas vezes, querido, Satanás faz a gente assim? Não perde mais tempo nesse casamento. Não perde mais tempo com esse filho. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não precisa mais fazer nada. Não precisa ir para a igreja. Não precisa fazer campanha. A tua filha já morreu. Não precisa mais carregar Jesus contigo. Mas Jesus, querido, ele é tão inteligente. Jesus é tão esperto, tão inteligente. Na hora ele sentiu que a seta de Satanás veio na mente de Jairo. Na hora ele sentiu que os servos de Jairo lançaram um dardo inflamado na mente de Jairo. E ele virou para Jairo e disse, no 36. Mas Jesus, sem acudir, sem se preocupar com as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você: não se preocupe com as palavras negativas que estão jogando sobre a sua vida. Não se preocupe com os servos de Satanás. Não se preocupe com os levantes. Não se preocupe com aqueles que talvez dentro da tua casa estão dizendo que não tem mais jeito. Não se preocupe. Talvez os amigos de Jairo disseram para ele: não tem mais jeito. Jesus disse: eu estou percebendo, e eu estou contigo, e eu estou vendo, e eu estou cuidando dessa situação. Para mim não existe morte, para mim só existe vida. Eu não sei. Minuciosamente o Espírito soa no meu coração. Eu não sei o que você já tinha decretado como morte. Jesus está dizendo que a última palavra vem dele. Ele não decreta morte, ele só tem palavra de vida. Jairo, não pare com essas fofocas. Não pare com o que estão dizendo. Jairo, é verdade, ela está morta, mas eu estou indo lá e eu vou dar vida. A fé não é burra. A fé não é burra. A fé é a certeza, a convicção daquilo que a gente não vê. Mas a fé não é burra. Eu não tinha que pegar o diagnóstico de câncer e dizer: não existe câncer. Não, estava ali. Estava ali. Mas Jesus também estava ali. O problema está aí, não está? Você está com um problema, com uma situação talvez adversa. Está aí o problema. Mas a maior garantia que você tem é que Jesus está indo com você resolver esse problema. Gruda nele. Gruda nele. E quando Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente. Naquele momento, eu acho muito interessante, uma pessoa que não andava com Jesus, que não havia os milagres de Jesus, não era discípulo de Jesus, ele não pegou, saiu correndo atrás dos servos, dizendo: ai, minha filha morreu. O que é que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Não! Ele não parou com aquela notícia ruim, mesmo que a filha esteja morta. Ele ficou com o que Jesus disse: crê somente. Crê somente. Crê somente. Não temas a notícia, Jairo. Crê somente. Talvez você precisa uma oração pelo seu pai, sua mãe, seus filhos, seu casamento. Talvez tenha uma situação na tua vida que você precisa. Talvez a tua vida espiritual está morrendo. Talvez você não sente mais a presença do Senhor, não lê mais a Bíblia, não ora. Jesus está dizendo: não temas, eu estou indo aí. Eu estou indo aí. E eu determino que ainda nessa noite, a hora que tu chegar em casa,
Se tu não ligar a televisão e você pegar a Bíblia, Deus vai saltar naquelas folhas e vai te abraçar nessa noite. Eu creio nisso. Eu vivo isso. Quando eu tenho a certeza, Leontina, que Ele está comigo, o mundo pode cair. A situação pode bagunçar. O vento pode vir. As notícias podem bradar. Se eu tenho a certeza que Ele está comigo, queridos, foi isso que Jairo fez. Jairo pegou ele, pode passar. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Tem pessoas, querido, que não têm condições de acompanhar o teu milagre. Tem pessoas que não têm condições de saber que Deus vai restaurar o teu milagre. Porque fazer algo na tua vida, porque são tão negativas. São tão negativas. Jesus disse assim, olha, só vai isso. Porque se Jesus botasse mais alguém, talvez Jairo se contaminasse. Vai só esses aqui comigo. Nem os amigos, nem os servos de Jairo, ninguém. Porque tem pessoas, querido, que não vão crer com você. Tem pessoas que vão ser a sua pedra de tropeço. Querido, eu não ando com pessoa negativa. Se eu andar com pessoa negativa, ela tem que se voltar a ser uma pessoa positiva. Ela só vai estar do meu lado se ela mudar. Eu não suporto negativismo. Porque negativismo, pessoa negativa, é oposto à fé. E Jesus pegou ele. Só vai aquilo ali comigo. Pode passar. Pode passar. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, o que chorava e pranteava. O alvoroço estava pronto. A filha estava morta, o caixão estava esperando, estava lavando tudo já. Daqui a pouco nós vamos enterrar. Estava tudo terminado. E eu acho maravilhoso. Jesus ele só chega nessa hora. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, quando ele soube da informação que Lázaro estava doente, ele ficou 4 dias ainda longe. E ele foi lá quando Lázaro já estava enterrado já. Todo já decompondo-se. Porque Jesus não precisa de nada. Pode estar morto, pode estar quebrado, pode estar destruído. Quando ele chega, ele chega. Quando ele chega, ele muda o ambiente. Quando ele chega, ele muda o ambiente. Eu não sei qual é o alvoroço que está na tua vida. Eu não sei qual é o alvoroço, se é lá na tua casa, se é na situação financeira. Eu não sei qual é o alvoroço. Talvez dentro de você há uma inquietação. Porque o que eu mais tenho me deparado nesses dias é com pessoa cristão dizendo, estou na depressão. Eu estou tão abatido. Cristão de mau humor. Cristão que oscila no seu ânimo. Cristão que não tem ânimo. O alvoroço de repente está dentro de você. E Jesus ama isso. Porque quando ele chega no meio desse alvoroço, chegou a paz e chegou a vida. Ele muda o ambiente. Por isso que o verdadeiro discípulo, quando chega na casa de alguém, ou numa situação de alvoroço, o verdadeiro discípulo, ele leva paz. Eu não acredito que esse Deus que está dentro de mim, ele vai ficar alvoroçado, ele vai ficar desesperado com alguma coisa. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Deus manda te perguntar, você que entrou aqui talvez com uma causa impossível. Talvez você tenha chorado, pranteado, desesperado, enterrando já aquilo que era o teu sonho, que era o teu projeto. Aquilo que lá atrás você sonhava e você se encantava. Jairo estava ali pronto a enterrar, quase prestes a enterrar o seu bem maior, a sua filha, sangue dele. Existia um alvoroço porque era um fato real. Eu já volto a dizer, a fé não é burra. O fato talvez na tua vida ele é real. Talvez a depressão é real. O problema financeiro é real, o problema no casamento é real.
Talvez esse alvoroço todo está acontecendo porque é real. Mas Jesus chegou. Mas Jesus chegou. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, pode passar. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço, chorais? A criança não está morta, a criança dorme. Sabe, queridos, eu fico maravilhada novamente com Jesus. Jesus, ele não olha a situação. Jesus, ele não vai chorar contigo na tua derrota, ele não vai. Porque ele não é um Deus que pede, ele não é um Deus de derrota, ele não é um Deus que aceita derrota. Ele não vai chorar com você. Jamais ele vai te dar uma palavra de desistência, de desânimo. Ele vai dizer: olha, por que tu está chorando? Essa situação não está morta. Essa situação está viva. E eu cheguei aqui para fazer essa situação andar. Qual é a situação que tem parado na tua vida? Qual é a situação que de repente, jovem, bonita, loira, você já está prestes a enterrar? Jesus está dizendo: eu vim para fazer essa situação andar, a voltar a ter vida, a voltar a ter ânimo na tua casa. Querido, eu conheço Jesus assim. Eu conheço Jesus assim. E ele chega e ele muda a situação. Mas sabe qual é o problema? Que a metade das pessoas que estão aqui olhando para mim, eu posso dizer que mais ou menos a metade pensa: o problema está aqui, não tem mais jeito. Quando você desfocar daqui e você vê quem está andando contigo e quem está falando contigo, isso aqui perde totalmente o valor. Pedro disse: mestre, o que nós vamos ganhar se a gente te seguir? A gente deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos, deixa filhos, deixa tudo, estou deixando tudo, e o que eu vou ganhar com isso? Jesus disse assim: Pedro, você vai ganhar 100 vezes mais nessa terra e vai ganhar a vida eterna. Mas tem pessoas olhando para mim que se preocupam só naquilo que vão deixar, mas não estão observando a porcentagem que vão ganhar. A partir do momento, querido, que você crê no Jesus, da forma que eu estou te falando, é 100 vezes mais. A partir do momento que você solte essas coisas na mão de Deus, solte o que está morto, solte o que está te roubando a tua paz, solte o teu desespero na mão de Deus, eu posso te dizer o que ele disse para Pedro: Pedro, nessa terra é 100 vezes mais, e tu ainda vai ganhar de presente a vida eterna. Não sei o que você tem, eu não sei qual é a porcentagem que você tem ganhado nessa terra, mas eu não sou boba nem nada e nem fiz economia. Quem fez economia foi a minha filha Luana. Se formou em economia, eu não sou boa em matemática. Mas 100 vezes mais é 100 vezes mais. Eu não estou ganhando, né? Se eu me grudar aqui nos problemas, se eu me grudar naquilo que está morrendo, se eu me grudar nas coisas que Satanás está me informando, eu não vou ganhar nada. Eu vou ganhar tribulação, morte, desespero e alvoroço. Mas se eu confiar em Jesus, eu grudar nele e crer nele e não ouvir o diabo, eu vou ganhar vida, as coisas vão ter vida e eu vou ganhar 100 vezes mais. Aleluia. Pode passar. Estou encerrando. E riam dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Cara, eu vou dizer uma coisa para ti. Família minha família, minha sogra. Meu marido nunca vai parar de beber, imagina. Meu marido nunca vai parar, imagina que o gaúcho vai para a igreja. Imagina essa situação. Chegar na minha casa um dia, família, e eu morrendo com câncer, morrendo não digo sem cabelo, magra, amarela, com quimioterapia, e disseram: desta vez não passa. Amigos aqui no meio disseram: dessa vez morre. Quantas pessoas, querido, que ficam rindo do seu milagre?
Quantas pessoas, querido, teus amigos, teus parentes, muitas vezes ficam duvidando, ficam rindo. Isso nunca vai para frente, esse jovem nunca vai dar nada, esse homem nunca vai mudar. Quantas vezes isso acontece dentro da nossa casa, dentro dos nossos parentes. Mas Jesus, querido, ele não tinha medo de dizer: sai daqui. Vocês estão rindo, sai daqui. Não tenha medo de dizer para essas pessoas que ri do teu milagre. Não tenha medo de dizer para ela: olha, eu tenho um Deus que tudo muda e que tudo faz. Naquele dia, quando eu levantei com um carrinho naquela menina de 30 e poucos quilos, e o Espírito Santo me fez parar ali, porque a tia Juscelia estava me levando lá para o banheiro. Eu tinha que andar com a perna daquele jeito, eu tinha que andar para não atrofiar e não ter que cortar a perna. Eles me fizeram andar no outro dia, já de manhã, com aquele carrinho. A tia Juscelia estava comigo. E quando eu parei naquela cama, a mulher disse para mim: a mãe, eu perguntei o que estava acontecendo. Ela estava chorando. Ela disse assim: não, o médico disse que ela não passa de hoje. Os órgãos todos estão parando. Minha filha tem 23 anos. E eu virei para a mãe, porque a menina estava desacordada. Eu virei para a mãe: esquece os médicos agora. Esquece agora quem te disseram que tu vai enterrar tua filha. Esquece tudo agora, porque eu tenho um Deus que está dentro de mim. Eu quero impartar com você essa vida. Você crê? E eu estava com muita dor, eu lembro disso. E ela disse: eu creio. E eu peguei o marido, o pai, e os dois aceitaram Jesus. E nós oramos ali com a tia Juscelia junto. E nisso a filha abriu o olho. E quando nós paramos de orar, a filha sentou na cama. E eu virei e eu disse: menina, estão prestes a te enterrar, mas Jesus chegou. Jesus chegou. Dali 3 dias, aquela menina saiu do hospital. Ninguém entendeu até hoje. Ele me disse outro dia: ninguém entendeu até hoje. E quando ela foi dar o testemunho lá, ela já estava com 12 quilos a mais. E outro dia ela esteve aqui, isso fazem 8 anos. Sabe por quê, querido? O diabo pode estar querendo enterrar o teu milagre. O diabo pode estar querendo te destruir. O diabo pode estar dizendo que não tem mais jeito. Mas eu conheço esse Jesus que eu prego. Eu conheço esse Jesus que eu estou falando. Eu sei que Ele dá vida onde não tem. Ele muda situações impossíveis. Eu sei que hoje mesmo tu pode sair dessa depressão. Eu sei que hoje mesmo tu pode sair desse alvoroço que está dentro do teu coração.